Na mensagem de hoje, nós veremos que Jesus, quando ele esteve no mundo, ele veio debaixo de uma missão específica, uma missão dada pelo Pai, Deus. Qual seria a missão de Jesus a este mundo? Jesus não veio para unificar ou unir as teologias e preceitos religiosos e políticos entre o povo. Aqueles que ensinavam de maneira errônea, Jesus os condenou, e Jesus jamais iria se alinhar a eles para unir, unificar ou ser mais um deles, no sentido da pregação da palavra de Deus. Não. A missão de Jesus era muito específica, era muito clara. Primeiro, Jesus veio para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Ele veio para libertar o ser humano dos seus pecados e para libertar a raça humana das ataduras do falso ensinamento, da falsa religião, dos falsos mestres. Mas ele veio também para trazer a vida eterna. A vida eterna a todos aqueles que nele pudessem crer. É o que diz a palavra de Deus. E Jesus faria isto de duas maneiras. Existem várias maneiras, mas eu gostaria de citar duas que são as principais através das quais Jesus estaria realizando esta missão que o Pai lhe deu. Primeiro, Jesus cumpriria isto através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Esta era a primeira maneira como Jesus cumpriria a missão que o Pai lhe deu, o que faria de Jesus uma pessoa totalmente diferente das pessoas que anteriormente se atreveram a ensinar o povo a palavra de Deus, porque só ele poderia fazer isto. Morrer, ser sepultado e ressuscitar, só Jesus. Deus só poderia fazer isso através do Senhor Jesus. E esta vida de Jesus, esta ação de Jesus, esses milagres na vida de Jesus por parte de Deus, o credenciava como sendo o enviado da parte de Deus. Vejam o que Paulo escreveu na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4. Ele disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, Paulo deixava muito claro que Jesus estava cumprindo a missão que o Pai lhe deu através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Fatos evidentes que os faziam de Jesus o enviado da parte de Deus, como Nicodemos mesmo havia reconhecido. O capítulo 4, verso 25 de Romanos, Paulo também escrevendo à igreja que estava em Roma, ele disse que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Fica muito claro que Jesus veio, na verdade, para trazer vida ao povo através da sua própria morte. Jesus mesmo declarou em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus declarou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todo aquele que estava perdido. João capítulo 8, verso 32, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36, se, pois, o Filho, essa é a condição, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há quantas pessoas que ostentam liberdade sem a liberdade, que é
o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele condicionou que ele é a verdade. E quando se conhece a verdade, essa verdade nos liberta. Portanto, ele veio com esta missão de libertar o povo da escravatura da falsa doutrina, do falso ensinamento, da falsa ideologia ou da falsa teologia, do falso conhecimento trazido por aqueles que, embora usando a palavra de Deus, nada tem a ver com Deus. Ainda em João capítulo 10, melhor dizendo, versos 28, 29 e 30, Jesus se dirige aos seus discípulos, ao povo, e diz: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. E o verso 30 ele termina dizendo: eu e o Pai somos um. Portanto, esta é a primeira maneira através da qual Jesus cumpriu a missão que o Pai lhe deu. Uma segunda maneira que Jesus estaria realizando esta missão era por meio da verdadeira doutrina e teologia ou conhecimento de Deus. Para isso, nós precisamos ler alguns textos para entender como Jesus cumpriria a sua missão através da verdadeira doutrina, trazida do Pai e ensinada por ele mesmo ao povo aqui, no seu tempo. Marcos capítulo 1, o versículo 27 e 28. Jesus Cristo disse e Marcos escreveu de maneira muito fiel. Veja, versos 27 e 28 de Marcos capítulo 1. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Eles consideravam a doutrina de Jesus como doutrina nova, porque inovava as pessoas, porque libertavam as pessoas. Aqueles que criam na verdadeira doutrina eram novas criaturas, recebendo a palavra de Deus através do Senhor Jesus. Portanto, ele estava cumprindo sua missão que o Pai lhe deu através da verdadeira doutrina. A doutrina do Pai, o ensinamento do Pai, os fundamentos e princípios de Deus através da sua palavra inerrante. E o texto continua dizendo: pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Até os espíritos imundos obedeciam a Jesus porque ele trazia uma doutrina, a doutrina verdadeira, a teologia do céu, o conhecimento de Deus. O verso 28 ele diz: e logo ocorreu a sua fama por toda aquela província da Galileia. A fama de Jesus correu logo por causa da nova doutrina, por causa da doutrina verdadeira, porque tudo que vem de Deus é novo. Por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, são novas gerações, ou seja, é nova geração em Cristo Jesus, porque a doutrina verdadeira se encarrega de transformar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. É aquilo que João Batista pregou em Mateus capítulo 3. Arrependei-vos, quer dizer, mudem os pensamentos, os sentimentos e os propósitos. Essas pessoas só podem fazer isto, ou só pode acontecer isso nas pessoas quando recebemos a verdadeira doutrina, e a verdadeira doutrina estava sendo agora ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Mais um texto que nos ajuda muito a entendermos isto é Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, quando a palavra de Deus diz o seguinte, repito, Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, ou a sua doutrina, a sua pregação, diz a Bíblia que a multidão se admirou da sua autoridade. A multidão estava admirada com a autoridade com que Jesus falava, com que Jesus abordava os fatos espirituais,
a doutrina, os ensinamentos de Deus, trazendo diretamente do céu como algo novo, fresquinho, espiritual para a transformação do povo. O verso 29 diz: porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Se lembra dos escribas? Aqueles que traduziam, interpretavam a lei, trazia para o povo, mas sem autoridade nenhuma. Jesus era diferente. Jesus tinha autoridade. Quando ele falava, o povo via que na sua palavra havia um peso espiritual. Esse peso espiritual não era outra coisa senão a verdade de Deus dita por Jesus com muita verdade. Que ele, na verdade, era a verdade. Ele disse que ele é a verdade em João capítulo 6, ou João 14, versículo 6. Se alguém quisesse na época conhecer Jesus, só existia uma única maneira. Você deseja conhecer Jesus? Você deseja conhecer os verdadeiros pregadores? Você deseja conhecer aqueles que realmente pregam com autoridade, que pregam a palavra de Deus? Ainda hoje é assim. Não tem outra maneira. Através da doutrina, pelo ensinamento, pelos fundamentos, pelos princípios bíblicos que se ensina da palavra de Deus. Por isso, repito, não creio em mim, creiam na doutrina que está sendo pregada aqui. Porque era assim que eles criam em Jesus. Era assim que eles descobriam quem era Jesus, conheciam quem era Jesus. Repito, no tempo atual, não há outra maneira de conhecer quem são os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, a não ser através da doutrina. Olha o que aconteceu com Jesus na época. Eu vou ler João, capítulo 7, versículos 16 e versículo 17. Diz o seguinte, Jesus mesmo falando, Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eis aqui a grande diferença daqueles que pregam a sua própria palavra, daqueles que pregam a sua própria teologia, o seu próprio conhecimento, a sua própria capacidade, por um talento natural que eles têm, mas nunca pelo dom do Espírito Santo, por revelação do Espírito Santo. Portanto, não pregam a palavra de Deus. Jesus dizia: a doutrina que eu prego não é minha, os princípios não são meus, os fundamentos que eu prego não são meus. E ele vai dizer no versículo 17 do capítulo 7 de João: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ele dizia para o povo com muita clareza: se vocês quiserem conhecer a verdade, se vocês quiserem saber quem eu sou, só tem uma maneira de saber, através da doutrina, se eu falo de mim mesmo ou se eu falo conforme meu Pai enviou. Ora, nós temos hoje em nossas mãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Fica muito fácil de se compreender se alguém está usando a palavra de Deus ou não. Se você tiver a intenção de entender, de aprender, de conhecer Jesus, você vai entender através da palavra pregada. É a única maneira que Deus se revela ao homem, através da palavra escrita e pregada. O Espírito Santo nos ajuda a compreender isso, mas é necessário que a palavra que está sendo pregada seja única e exclusivamente a palavra de Deus. Era isso que Jesus fazia na época, era a única maneira através da qual os homens poderiam conhecer quem era Jesus. Na época do apóstolo Paulo, houve um grupo de pessoas que a Bíblia diz que eram mais espertas do que outras pessoas, porque assim que Paulo pregava, eles pegavam a Bíblia, iam conferir se realmente era aquilo mesmo que estava na Bíblia ou que Paulo estava pregando. Portanto, eu desafio a você, todos os textos aqui abordados,
todos os comentários aqui feitos, todas as afirmativas aqui feitas, você pode conferir através dos textos. Anote, por favor, não seja ingênuo. Não confie apenas naquilo que está sendo, ou naquele que está falando, mas naquilo que está sendo falado e dito, conferindo se isso realmente é assim, se é realmente a palavra de Deus ou não. É isso que nos interessa. O homem não nos interessa nada, mas Deus sim. Mas ele se revela, ele opera através de pessoas, mas pessoas imbuídas de responsabilidades para trazer ao povo a verdade dele através da sua palavra, como Jesus foi usado no seu tempo e ele foi reconhecido por aqueles que lhe ouviam. Eu espero que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te conduzindo, te despertando para a realidade dos fatos da vida e que jamais sua alma seja ludibriada, enganada por falsas religiões, por falsos ensinamentos, porque é bom que a alma esteja alimentada com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Deus te abençoe, a você e a sua família. Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui juntos mais uma vez, anunciando o santo e puro evangelho do Senhor através da tua palavra. Abençoa as pessoas que estão me assistindo neste momento. Fala aos seus corações, conduze-as a examinar a tua palavra e conferir aquilo que estão ouvindo. Oro agradecido por todos, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu forte abraço, Deus te abençoe, que sua mente, sua alma, espírito, sua família estejam sendo alimentados através da palavra de Deus, a verdade de Deus para nós e a nossa família. Deus te abençoe.